Esta notícia do Correio da Manhã passou hoje assim meio despercebida, porque pelo meio da tentativa da comunicação social, apesar do Chega e as tarjas do Chega e os ataques à democracia, etc., hoje como juntaram aqui a questão dos sapadores bombeiros, existiram notícias que passaram assim meio a miúdo e que parece que não tinha muita importância. E eu acho que esta notícia que refere que o Governo colocou gestores sem experiência no regulador dos transportes deve ser revista, e eu não vou fazer acusação nenhuma. Alegadamente, ao que parece, temos a CRESAP, que é a entidade do Estado que faz o recrutamento, funciona assim um bocadinho como o Departamento de Recursos Humanos do Estado, principalmente para as empresas do Estado e também para aquelas onde o Estado tem participação social, ou seja, para todo o setor empresarial do Estado. As contratações são feitas pela CRESAP. A CRESAP, que no último mandato, isto tem que ter aqui uma contextualização, a CRESAP, que no último mandato dizia que tinha alguma dificuldade a contratar quadros para a função pública, o que levava a maior parte das vezes em que, em última instância, na impossibilidade de fazer contratações para a administração pública, por diversas razões, a questão da falta de atratividade na carreira, remunerações, etc., que teria quase sempre que uma grande percentagem das contratações feitas pela CRESAP passavam por indicações feitas pelo Governo ou nomeações feitas pelos governantes. Ora, no caso da Autoridade de Mobilidade e Transportes, isto já é uma situação recorrente, que tem aqui algum histórico. Durante um debate na Assembleia da República e depois de estarmos a discutir a questão da ferrovia, na presença da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade e Transportes, Cristina Dias, eu levantei uma questão, vou passar aqui depois um bocado do vídeo, porque Cristina Dias era um alto quadro da CP que, entretanto, participou na reunião que foi decidido como é que seriam feitas as indemnizações aos colaboradores que estavam a ser convidados a sair da CP. Na altura, o método e a fórmula que estavam a utilizar era convidar os mais velhos a sair, uma lógica de reestruturação da empresa, de revitalização, modernização, etc., com uma série de justificações, com o princípio que era preciso rejuvenescer também os quadros dentro da empresa. E a Cristina Dias esteve nessa reunião. Cristina Dias, que depois eu vou colocar o vídeo, vamos aqui colocar o vídeo e ouvir um pouco. Aliás, acho que inclusive o Sr. Secretário-Geral perdeu uma mais-valia, podia ter colocado no Ministério das Infraestruturas, porque se lá estivesse, eventualmente os 8 anos de governação do Partido Socialista tinham feito um bocadinho mais, porque parece muito pouco para aquilo que o senhor tem como paixão dos comboios. O Partido Socialista não fez absolutamente nada. Mas olha, ainda vai a tempo, e pegando na presença do Sr. Ministro aqui, ainda vai a tempo, porque eu creio que tem menos de 47 anos, pelo menos tem um aspecto jovem, e poderá ir para a CP, e se entretanto depois de sair recebe 100 mil euros de indemnização da CP, poderá ir para a entidade reguladora ganhar 11 mil, e ao fim de um tempo estará como Secretário de Estado, como temos agora aqui, a Secretária de Estado da Mobilidade e Transportes. Mas já agora deixe-me dizer em relação a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos pouco fez ou nada fez pela ferrovia. Vou-lhe dizer que era inclusive... Até vou deixar aqui com a cara da senhora da forma como ficou a olhar para mim. Cristina Dias, segundo as atas da CP, participou na reunião onde foram deliberadas as formas indemnizatórias que eram dadas aos trabalhadores que fossem convidados a sair. Não me parece que estivesse dentro do âmbito das pessoas mais velhas, mas, alegadamente, Cristina Dias não deu pré-aviso sequer para a saída da empresa. Alegadamente foi ela quem se despediu e mesmo assim, apesar de não cumprir alegadamente os requisitos e de alegadamente não ter dado o pré-aviso de 30 dias, dias depois estava a trabalhar na entidade reguladora, ou seja, na AMT, que agora faz estas nomeações, depois de ter recebido aproximadamente perto, não chegou a 100 mil euros de indemnização por parte de uma empresa pública, e foi para a entidade reguladora ganhar aproximadamente, alegadamente, 10 mil euros mensais. Meses mais tarde,
vá lá e vai parar a Secretária de Estado. Bom, e agora, como se a Autoridade para a Mobilidade e Transportes já não ficasse alegadamente envolvida aqui numa situação que levanta algumas questões, no mínimo, e que no mínimo teríamos que levantar aqui um debate sério sobre estas portas giratórias, sobre a forma como fazem isto na função pública, vêm agora estas notícias a público, só o Correio da Manhã que falou nela, e que passou a miúdo no meio da conversa do dia de hoje, em que as duas pessoas que foram contratadas pela CRESAP para estar à frente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, nenhuma das duas tem experiência dentro da área. Uma delas tem uma forte ligação ao Partido Social Democrata, pelo menos mais visível do que a outra não sabemos, e que foi uma senhora que, nas audições e audiências no âmbito do trabalho parlamentar, todos ficámos completamente descansados quanto ao que ela sabia acerca de mobilidade e transportes, que foi nada. E ficámos a perceber que a senhora estava completamente descontextualizada e que tínhamos muitas dúvidas do facto dela estar a ser nomeada para estas funções. A outra pessoa, o senhor que aparece aqui na fotografia, que eu não vou dizer os nomes assim, evito processos, mas alegadamente também foi indicado pelo governo e contratado pela CRESAP, era até há pouco tempo o antigo responsável do Centro de Sondagens da Universidade Católica. Ora, sondagens, mobilidade e transportes não é propriamente algo que o currículo consiga salvaguardar. Cada um tirará as suas conclusões do que é que aqui aconteceu, ou poderá alegadamente ter acontecido. Portanto, este vídeo é essencialmente para chamar a atenção da forma como as contratações públicas são feitas pela CRESAP, nomeadamente quando é o próprio governo a indicar e a colocar as pessoas nas funções, mesmo que eventualmente e alegadamente não tenham conhecimento para desempenhar determinadas funções. E, portanto, acho que era importante que a senhora Secretária de Estado e o próprio Governo, nomeadamente o senhor Ministro Miguel Pinteluz, que tem a tutela desta área, fizessem aqui um enquadramento para que não fiquemos todos a especular com alegadas irregularidades ou alegados favorecimentos ou alegados jogos que o pessoal não percebe. E assim era tudo muito mais fácil e ficávamos todos muito mais contentes sabendo que, obviamente, a entidade reguladora da mobilidade e transportes, sendo uma entidade séria e com a qual devemos contar na gestão e na regulação daquilo que é a sua esfera de competência, estamos todos completamente tranquilos que quem lá está não foi alegadamente colocado por outros vetores que não aqueles que são o mais importante, que é a meritocracia, e, portanto, não querendo levantar suspeitas sobre o mérito de cada uma destas pessoas. No entanto, todo o processo, desde a saída da CP, desta senhora que está aqui na fotografia a olhar atentamente, até estas últimas nomeações, parecem-me alegadamente, no mínimo, questionáveis e no mínimo estranhas. Não?